Um programa. Esse bate-papo com pessoas que são relevantes na nossa coletividade. Hoje não é diferente. Pode estar aqui meu amigo Augusto Schneider, ex-prefeito Schneider, e o Gabriel Ullmann. O homem é empresário e eles, ambos, com mais três parceiros, estão lutando aí para trazer para nós aqui a escola profissionalizante do Senai. Então, nós estamos felizes da vida por poder trazer eles aqui para eles explicarem para vocês qual é o caminho que está se tomando. Antes de dar a palavra a eles, eu quero falar para vocês o seguinte: que vergonha está a nossa política. Infelizmente, a gente vê no município uma vergonha, vê no estado uma vergonha e vê no geral na União a política do Brasil uma vergonha. Não se vê mais política séria. Hoje qualquer cagadinho aí, famoso na internet, se acha com o direito de querer concorrer à presidência da República. Ontem eu assistia o debate da Band. Aquele menino não tem condições de debater. Ele é pior que o Padre Kelp. Como é que a gente vai debater os problemas de fundamento desse país com esse tipo de gente? Eu, como brasileiro, eu me sinto ofendido por nós apresentar para o mundo inteiro esse tipo de candidato. Pelo amor de Deus. Quem é que foi? Foi o Caiado. O outro, como é o nome dele? O homem, o outro, achei ele coerente, mas o menino, aquele ali, o nome dele é... Como é que é o nome dele? Eu não acompanhei. O Renan. Renan Santos. Não tem condições. Não, viu? Em Edivelton, na Argentina, existem as listas, né? Sabe como é que funciona lá? Sim, sei. Lá o que ocorre? Existe uma prévia nos partidos e aí o eleitor escolhe os candidatos dos partidos. Que vão concorrer. E aí fazem a eleição, entende? Para evitar esse fenômeno aí, porque hoje é aquela história do... Como é que é da faca tramontina, sim, né? Eles só querem cortes, então a pessoa ofende o outro e tira o corte que interessa para ela. E assim nós vamos informando o eleitor, né? Eu não quero defender o Lula em absoluto. Eu acho que tinha que participar do debate. Mas tu chegar lá e debater com esse tipo de gente, não tem condições. O que vai acrescer para o eleitor vendo esse tipo de atitude? Olha, a minha preocupação, já estou com 68 anos, daqui um pouquinho já não vou votar mais, mas eu estou preocupado com o futuro da nossa política. Esse nível, esta juventude política que está chegando aí, onde um jovem que ainda não tem calo na mão, porque não deve ser trabalhador, não deve ter calo na mão, está plantando aí, está divulgando a mentalidade dele futuramente cortar direitos trabalhistas. Mas, por favor, como é que vão tirar o direito do trabalhador? Está fazendo uma política para os empresários, para os grandes capitalistas? É isso que eles estão fazendo, falando para esta gente, não para o povo. Porque se fosse falar para o povo, não estariam falando em corte de direito trabalhista. Então, olha, vou te dizer uma coisa, não é fácil. É a última eleição do Lula, vai ser a minha última eleição de votar também. Vou me embora, vou vender o que é meu aqui, vou morar na praia e vou virar um eremita, porque isso aqui te adoece. Isso aqui te adoece. Cada vez que tu abre isso aqui, tu vê que o mundo está virado no nada. O ser humano está virado no nada. A gente vê cada barbárie aí, aqui nessa rede aqui, e a gente fica emocionalmente abatido, cara. Então eu já falei para minha mulher, digo, olha, depois que vão dar jeito, vão vender isso que vão embora daqui e vão morar na praia, vão virar um eremita, porque senão a gente vai acabar arrumando um infarto. E eu sou fanático, né, cara? Comigo não tem, não sou compromissado com o sistema, e isso aí eu posso bater no peito. Aqui não. Podem corromper essa mídia chapa branca aí, que há muito tempo vem vivendo do poder público, mas vozes urbanas não. Meu amigo Augusto Schneider. Tudo bem, Edivelton, muito obrigado pela disposição. Olha que nós somos empresários, hein? Não, tu é empresário, mas está querendo trazer coisa para beneficiar o trabalhador no futuro, então é diferente. Não, eu concordo contigo, a democracia tem que ser construída dentro de uma seriedade política que, infelizmente, nós perdemos nos últimos anos no Brasil. Então, o que acontece? A campanha ela é vista como uma grande gincana, onde
quanto mais você fala mal do outro, melhor, e aí vem aquela desinformação, vem um ataque, e é uma situação que não constrói um país, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê países como a China, por exemplo, há 25 anos atrás, a China era um país de subsistência agrícola, e eles aproveitaram uma série de situações, crescimento demográfico, investiram muito em educação tecnológica, e hoje eles estão mandando o foguete para Marte, né? Sim, então, o que acontece? O Brasil ele tem que fazer uma meia-culpa. Nós temos que, algumas coisas nós temos que discutir de maneira muito mais séria, e uma delas é a política. Nós temos que entender que não é uma brincadeira, que não pode ser visto como uma agressão, que em qualquer partido nós vamos ter gente ruim, mas nós vamos ter gente muito boa. Então nós temos que saber, temos que falar a verdade sempre na política, não dá para inventar coisa, não dá para ficar criando pejorativos para dizer assim, eu agradei, mas entorta o processo e depois a gente se perde, né? Gabriel, tudo bem, cara? Muito obrigado por comparecer. Obrigado, boa tarde. Bom, viemos aqui apresentar então o nosso projeto, né? Que começou tudo de um grupo aí, de uma reunião de empresários com alguns problemas sindicato laboral, com alguns problemas de trabalhadores, né? De falta de trabalhadores, falta de mão de obra. E aí nessa reunião, né? Saiu alguns líderes, vamos supor assim, e criamos o nosso grupo de trabalho. Somos eu, Gabriel Uman, representando então a Rodoman, tá? É uma empresa prestadora de serviço na parte de transporte ali, né? A gente é uma mecânica, somos representante da marca Librelato, vendemos Librelato, atendemos então a assistência técnica para carretas, né? Estamos numa fase de fabricação de carrocerias, né? Onde aí entrei, né, em contato muito com o Schneider, que eu não achava soldador, não achava mecânicos, torneiros, né? Até que um dia ele não aguentou mais, que eu chamava ele, vamos ter que conversar, vem aqui, né? E aí nesse grupo então tá o Luiz Augusto Schneider, né, com a tornearia, né? Então somos todos empresários, né? Não tem nenhum viés político. E temos também o seu Jair Blaskovski, da empresa Blaskovati. Então ele energia solar e também faz manutenção nas motinhos elétricas, né? A motinho é patinete. Temos o seu Jair João Isalinski, da empresa Sol e Luz, também na parte de energia solar. E temos também o Bruno Muzuek, da parte que ele é da Eletroeste. Tá, e ele trabalha muito com eletrotécnica, né? Pode ser? Eletrônica. E ele faz esses equipamentos de controle de vazão, né? Que tu tá aqui no teu celular e tá sabendo o que está acontecendo lá na lavoura. Lá. Sim. Então, tecnologia alta, né? E todos com problemas aí relacionados à falta de mão de obra, né? Me diz uma coisa, dentro de todo esse contexto aí, vai ter que passar automaticamente pela questão do poder público, né? E o poder público, pelo que eu vi aí do Face, ele parece que está sendo muito receptivo à ideia. Com certeza. A gente teve a nossa primeira visita, onde a gente surgiu então a ideia de... A gente já vinha trabalhando, né, junto com o Senai, reuniões com a Fiergs, que seria a federação, né, desde dezembro de 2025. Conversa aqui, conversa ali, reunião, né, visitas, até que surgiu a oportunidade, só que o projeto que a gente se baseou é um projeto que já foi implementado em algumas cidades, né, do interior, e ele é um projeto que o presidente da Fiergs começou a implementar, que se chama projeto Build to Suit. Tá? Como é que funciona nesse sistema? No nosso caso aqui, a prefeitura cedeu o local, os empresários vão reformar, vão administrar o local, certo? E o Senai vai vir com a mão de obra. Tá? Mais ou menos assim que funciona. Porque eles o Senai é como se fosse uma empresa. E eles querem reduzir o custo deles. Então eles fazem essas parcerias para que seja mais fácil deles virem. Então a gente conseguiu perceber isso, articulamos isso
E para a gente conseguir chegar com mais força ao pessoal da Fiergs, aos diretores do Senai, a gente foi atrás de um prédio. Esse prédio aí, vocês estão cientes da situação, da legalidade dele, planta, tudo direitinho, porque vai ter que ter tudo legalizado, né? Com certeza. No dia... Senai, o negócio tem que ser preto no branco. Exatamente. Se eu não me engano, foi em março, né? Dia 5 de março, 8 de março, que fez a primeira reunião com o prefeito, né? Sim. Nessa reunião, foi a primeira oportunidade que a gente teve de apresentar esse projeto, tá, para alguém, e foi diretamente para o prefeito. E no primeiro dia ele já disse que está na mão. Que está na mão, que o prédio, que ele ia analisar tudo mais, mas que ele topava a ideia. Só um histórico, né? Aquele prédio ali, ele foi construído na metade da década de 70, foi lá por 75. Ele foi uma obra financiada pela Ordem Vicentina, então era da Igreja Católica. E durante muitos anos, até o ano de 2018, funcionou o albergue. A gente chama de albergue municipal, sim. Mas na realidade ele era um albergue administrado pela Ordem Vicentina. E com o encerramento das atividades, os vicentinos acharam por bem fazer a doação da estrutura para o município de Uruguaiana, o que ocorreu em 2023. E o prédio em si está em muito boa condição. Isso é uma coisa favorável. Ele dentro desse conceito que o Gabriel está colocando, ele está na medida exata. E, os técnicos do Senai já vieram aqui olhar, gostaram muito do diretor Adriano, e aí acham que é amplamente viável. Claro, aí tem algumas situações, né? Está se fazendo um estudo de demanda, porque o que acontece? Há um custo de manutenção mensal dessa escola. A gente não pode exigir também que o Senai venha para a Uruguaiana, mantenha a escola e não haja demanda, não haja alunos. E esse é um grande desafio que nós temos hoje com a juventude, que é buscar o ensino, buscar a educação. Isso seria então um convênio direto com as escolas. E com o sistema educacional, sim, exatamente. Sistema então, educacional. O que acontece? Nós temos que mobilizar e mobilizar as escolas e sensibilizar os alunos de que a profissionalização é algo que melhora muito o currículo, melhora muito a formação e permite que ele ingresse de maneira diferenciada no mercado de trabalho. Isso aí, claro, a gente falando, né, para o jovem. Também nós vamos trabalhar, se Deus quiser, com aqueles que estão no mercado de trabalho, que são os cursos de aperfeiçoamento, e aqueles que querem reingressar, também cursos de aperfeiçoamento de 80 a 240 horas. É uma realidade que existiu em Uruguaiana até o ano de 2018. Aí houve uma retração do sistema a nível nacional. Então, se fecharam centenas de escolas e Uruguaiana foi uma delas. Não houve uma mobilização adequada, então o que acontece? Quando o pessoal se deu conta, estava fechado. E foi uma perda muito grande, nós tínhamos 120 alunos à época, entende? Então o que acontece? Esse histórico de demanda, de falta de gente para trabalhar, nós fizemos uma pesquisa eletrônica. O nosso grupo de trabalho elaborou um formulário e encaminhou para quase 200 empresas. E a gente identificou que esse setor metal mecânico, elétrico e eletrônico, ele hoje tem em torno de 1.450 trabalhadores, com carteira assinada, tudo certinho. O que acontece? Essas empresas, elas têm em torno de 90% delas dizem o seguinte, que ou não encontram ou demoram mais de 90 dias para contratar o profissional. Então, realmente, falta pessoal treinado no assunto. Então, a questão é o seguinte, o que a gente espera é que tudo dê certo, mas eu vejo a preocupação que vocês têm é que possa ter uma demora nessa legalização do que parte em relação ao município. Existe um prazo para que isso seja entregue de uma forma legal, que vocês possam dar arrancada? Ou o que está dependendo? Não, é que a proposta do prefeito Delgado, o prefeito Delgado tem sido muito receptivo ao projeto, né? E ele propôs
que agora no próximo dia 2 de setembro seja feita uma reunião lá em Esteio, onde vai estar a Assembleia da Anfro, e ele vai tentar mobilizar os outros municípios para que esse projeto seja uma referência para a região da fronteira oeste. Claro, né, Elivelton? E isso aí o Gabriel colocou assim de maneira muito sensata. Esse projeto é para 2 a 3 anos, entende? Nós começamos agora em 2026, a nossa expectativa é 2028, porque o que acontece? A gente está numa fase de concepção, um avanço muito grande foi conseguir o prédio. Da outra vez, quando lá em 96, 97, a gente tinha o Senai e não tinha o prédio. Ou era lá fora, né? Era lá era lá perto da antiga, era perto da Casper Sadia. E houveram uma série de problemas de assaltos, né? Então inviabilizou. E aí nós ficamos sem prédio. E naquela época a entidade Associação Comercial Industrial foi lá e comprou em leilão aquele imóvel ali na Domingos de Almeida. A gente comprou por R$560 mil na época. Na Bacatela. Na época um monte de dinheiro. Mas agora... é quase uma quadra da cidade inteira, né? Lindo, é o oco do... Quem é que está de proprietário aquele? É a Associação Comercial. E eles têm um projeto, né? Eles vão... Estão demolindo tudo, né? Sim, mas eles vão fazer uma construção vertical lá. Então, o que acontece, viu? Naquela época foi uma situação pior que a nossa. Agora a gente tem certa comodidade porque a gente já tem o prédio e o prédio se adequa. Agora, claro, nós temos que acelerar, por quê? Porque as empresas têm demanda. Toda vez que a gente não consegue fechar um negócio, é um prejuízo que se impõe a uma das empresas. Quer dizer que o interesse é que resolver isso aí o mais rápido possível. E a esperança é grande que isso aí em 2 anos se resolve isso aí. Sim. Nós temos certeza para isso. Com certeza. Me diz uma coisa, quais são as áreas que vai atender ali? Tu falou eletricidade? Todos que... na verdade, assim, olha, se a gente pegar e falar sobre indústria, né, é amplo, né? Sim. A gente vai pegar as nossas empresas metal mecânica, elétrica, eletrônica, isso, né, da base sindical que a gente, que é das nossas empresas, que é mas existem outras, né? Se for pegar a parte do móveis, eu pesquisei e gosto dessas coisas de números, né? Só para vocês terem uma ideia, ó. Existem em torno de 526 quinais cadastrados em Uruguaiana na reparação automotiva, tá? Com relação a móveis, tá? Fabricação de móveis, 67 quinais cadastrados, né? E é uma coisa que nós, por exemplo, nós não corremos atrás, porque não é a nossa base, né? Mas é considerável. Confecção, por exemplo, de roupas. Essa confecção tradicionalista, entende? De Uruguaiana é um polo. Alimentação, entende? Então, por exemplo, panificadoras, indústrias de alimento, entende? E a própria construção civil. A indústria mais expressiva hoje em Uruguaiana é a construção civil. É isso aí. Mas eu estou impressionado pela data que tu me disse, 2, 3 anos. Eu já estava sinceramente esperando que fosse em torno de 6 meses, 8 meses. Até a gente conseguiu a gente tem que agradecer o prefeito, porque o prefeito que viabilizou essa rápida corrida nossa em busca do Senai. Porque se a gente não tivesse o apoio do prefeito, talvez a gente poderia levar mais tempo, né, Schneider? Sem sombra de dúvida, né? Porque quer dizer que a parte estrutural toda vai ser o Senai, maquinário, tudo é eles que vão colocar. Isso aí. A estrutura de funcionamento fica por conta da instituição. A reforma que nós estimamos, já nós levamos um engenheiro conhecido lá para dar uma olhada, nós estimamos que a reforma seja em torno de R$500 mil. E aí o que acontece? Nós vamos trabalhar, por isso que a gente pede 2 anos, porque nós temos que captar esse recurso, né? Vai ser emenda parlamentar, vai ser... agora o Dino trancou as emendas parlamentares. Também. Agora passar as eleições aí. Eu digo, tá certo? Quando ele falou, eu batia na mão, pá, e agora como é que não fica? Porque o prédio, assim, olha, é um prédio grande, robusto, né? Mas
tem que fazer toda a parte de hidráulica, eletricidade, o pessoal andou, choveu para dentro, então a parte do teto, na parte superior, roubaram tudo os fios. Não, a civilidade aqui do Goiânia é zero. Então, mas, Schneider, a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas abnegadas aí que estão correndo atrás para que a gente tenha uma melhora aí na possibilidade de dar oportunidade para a juventude. Aí. Mas é importante trazer uma informação. Vai firme, cara, o que acontece, viu, Elivelto e espectadores? Esse grupo de empresários que constitui o grupo de trabalho, ele está trabalhando num projeto de formação profissional. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando com o Senai e com a Prefeitura nesse centro de formação profissional aqui no antigo albergue. Caracteristicamente, o Senai trabalha com aprendizagem, que é menores de 16 a 24 anos, são cursos gratuitos, inclusive o aluno recebe uma bolsa, é uma grande oportunidade. E aperfeiçoamento, que são os adultos. E aí a gente começou a conversar com o Instituto Federal Farroupilha, que é a administração federal. Porque o que acontece? O nosso Instituto Federal Farroupilha, até poucos meses atrás, ele não seria um campus avançado, mas ele era uma extensão, exatamente o termo, era uma extensão de São Borja. Então, por 10 anos, o Instituto Federal Farroupilha de Uruguaiana foi uma extensão de São Borja. Agora se tornou... Agora ele ganhou o status de campus. Com isso aí, ele ampliou a condição de trazer servidores técnicos e administrativos. E aí, nós estivemos conversando com o diretor Jonathan e existe aí o projeto da constituição de um eixo tecnológico industrial. Porque hoje existe o eixo de gestão, o eixo de tecnologia de informação, e o que a gente está propondo ao Instituto Federal Farroupilha é que Uruguaiana tenha um eixo tecnológico industrial. É um projeto de grande porte, por quê? Porque tem a infraestrutura física, tem os que a gente chama de laboratórios, são os equipamentos, né? E a gente tem uma vantagem muito grande lá na Farroupilha, que os códigos, que são aquele elemento administrativo que viabiliza a contratação de servidores, eles estão liberados, entende? Então, o Farroupilha de Uruguaiana tem condição de contratar técnicos já para esse projeto. E aí a gente começar a formatar. E esse trabalho está sendo feito assim de maneira muito próxima. O diretor Jonathan é um gestor muito dinâmico. Nós temos lá em Santa Maria a reitora Nídia, que acompanhou essa situação aqui do Farroupilha e sabe, incentiva a Uruguaiana. Nós estamos muito bem ali. Então, quer dizer, num espectro, assim, num âmbito de tempo assim de 2 a 3 anos, nós vamos avançar muito. Nós vamos ter o Senai trabalhando a formação profissional, da educação profissional, e nós vamos ter o Instituto Federal Farroupilha trabalhando o ensino tecnológico, que é a educação profissional, notadamente, ela tem como exigência o ensino fundamental. E a educação tecnológica tem como exigência o ensino médio. Então, elas se complementam, entende? E também a gente tem que pensar grande, num prazo assim, tipo 10 anos, pode-se imaginar a verticalização do curso e a gente pleitear ter engenharias aqui em Uruguaiana pelo Instituto Federal Farroupilha. Para isso, a gente tem que ter mente que dê continuidade, porque o tempo passa e a gente vai envelhecendo. Né? E essas pessoas aqui também vão atingir a idade delas, e elas vão, mas vai precisar mentes que dê continuidade a isso, porque não adianta tu semear e crescer umas raízes lá e o resto depois o caule não. Então temos que construir essas mentes aí que dê continuidade a tudo isso aí, não é isso aí? Porque, olha, eu conheci esse homem aqui, o Schneider, há bastante tempo, e fui o único da esquerda que votei nele, fui eu que botei a placa lá na frente da minha casa. O único da esquerda fui eu que... Ou não foi? É verdade. Botei. E os caras tinham tudo.
Eu gosto do cara, sei, o cara é franco, o cara não tem, sempre me tratou com respeito, então eu vou votar no cara e comprei briga por ele. Mas uma coisa que ficou marcada, eu só quero falar um pouquinho antes desse homem aqui. Ele foi um cara que ele apresentou, na cara dura, assim, apresentou um projeto e todo mundo ria, vai ficar só no papo, e até eu tenho essa foto guardada comigo dele no helicóptero, com a Dilma, apresentando o projeto da possibilidade de se construir um núcleo de habitação. Loteamento. E isso aí foi gravado. Pode falar o que falar, mas o que está escrito na história ninguém apaga. Sabe que aquela foto foi a coisa mais interessante. Aquela foto... Eu fico me perguntando quem bateu aquela foto. Foi aquele rapaz que é fotógrafo do Lula hoje. Cabeludo? Ele estava lá na realidade, o helicóptero era de 400. É, do exército. Aí sentou ela na porta, olhando para fora, eu sentei aqui no centro e ele ficou na minha frente. Stucker, o apelido dele, Stuckert. E ele ficou na minha frente. E aí a gente deu aquela volta. E a presidente olha para fora e diz assim, olhou para mim, tá, prefeito, e o que nós vamos fazer? E eu puxei o projeto. Na cara dura, olha. E a máquina do Stucker, eles parecia uma metralhadora, ele bateu. E aí eu sei que a minha irmã viu aquela foto no Le Monde francês, e aí me mandou. E o que acontece? Ali a gente tem que ser muito honesto. E isso eu sempre digo pro Gabriel, na política, na vida a gente tem que falar o que é verdade, entende? O que aconteceu? Vou explicar. Lá na primeira vinda da Presidente da República, eu estava com 2 projetos. Um era o do curso da Faculdade de Medicina e o outro era o Tarso junto? Estava a prevenção de enchentes, que era a construção de 2 diques, ali no anel de contorno e aqui no Cabo de Esquevedo. E aí sabe que o helicóptero era maior e a presidente ficou numa cadeirinha separado, e quando a gente subiu no helicóptero, o Tarso disse assim, tá, prefeito, o que o senhor vai falar para ela? Aí eu puxei assim, mostrei para eles, não, eu tenho uns diques. Aí eles assim, diques não, eles não querem diques. Eu digo, me arrebentou. Aí eu digo, olha só, vai ter a Faculdade de Medicina. Mas eu e ele, nós já estávamos conversando. E aí a história, todo mundo sabe. Naquele dia, eu trabalhei com o Tarso um monte de tempo da campanha, eu conheço ele, bebe. Era governadora. Assim, ele vai entrando assim, eu digo, ei, companheiro, como é que tá? E estava ele, o comandante da brigada, um homem desse tamanho. E eu, como é que tá? E ele parou, me apertou a mão, digo, o governador está apressado. Ele disse, não, calma. Digo, governador, tem um projeto muito interessante aí, que é da Faculdade de Medicina, e dá uma força pra gente. Aí falei, porque eu me dava bem com ele. E quando eu me encontro com ele, ele me vê, eu sempre cumprimento ele. O bom político é esse, que não esquece as pessoas. E ele... Não, mas se tiver projeto, nunca esqueci isso, se tiver projeto bem feito, dinheiro tem. Mas aí o que aconteceu? Com aquela ali de dizer que não dava, aí eu digo, me estourou, mas sorte que tinha outra. Aí o que acontece? A gente começou a trabalhar na elaboração de um projeto de um loteamento, que foi o 880 casas. E quem fez aquele projeto foi o arquiteto urbanista Carlos do Canto. Ele me falou isso, você me deu uma entrevista e falou sobre isso. E o empreendedor, o proponente junto à Caixa, era o senhor Mirabeau, lá de Porto Alegre. Só que o que acontece? Toda aquela sucessão do governo Dilma, entende? Importante colocar, a gente apresentou o projeto, bateu aquela foto do helicóptero, e 15 dias depois, isso é verdade, o ministro Ock, que era o ministro das cidades, veio a Uruguaiana. Então, a agenda da presidência é cumprida, entende? Então, ele veio aqui e aí engatou o processo. E a gente sabe que, infelizmente, não houve continuidade, interrompeu o governo e desorganizou. E aí, quando voltou Minha Casa Minha Vida, voltou em núcleos menores. Então,
Aquele que era Miguel Ramos, ele foi dividido em três lotes, tanto que está sendo construído, eu acho que foram lotes de 400 casas, entende? Isso. Agora, o que acontece? Está faltando outra parte. Mas está aí, né? Tá aí. Isso tudo foi feito naquela época, tio. Mas, então, a questão é o seguinte, ter pessoas que acreditam e que querem fazer a diferença. Estava olhando para esse menino aqui, eu não sei pelas colocações dele, eu não sei, cara, mas eu vejo tu ser um cara apolítico. Não, mas eu, sinceramente, eu acho que tu é um cara que tem visão, acho que está precisando, nós estamos precisando. Eu acredito muito, assim, ó, que a gente precisa, como o senhor mesmo falou, em renovar, né, ter novas frentes, porque a gente precisa mudar alguma coisa. Eu fico pensando assim, olha, a minha empresa, graças a Deus, ela está bem estruturada, o meu pai, né, fundou a empresa em 98, e a gente já chegou a ter quase 100 funcionários, hoje tem 80. E eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Se eu ficar esperando, né, as coisas acontecerem ao natural, será que vão acontecer? Né? Então eu acho que a gente tem que brigar, tem que correr atrás, né? Tem que, nesses grupos que a gente tem nos WhatsApp, né? Às vezes é muita bobagem, né? Mas, cara, quando o assunto é sério, tem que tocar à frente, entendeu? Nós temos um amigo um amigaço que é o Fábio Sioca, né? Eu vejo ele também muito bem inteligente. E hoje tu vai conversar com ele sobre qualquer... exato. Então é isso que a gente precisa, né? Sim, mas aí quando essas mentes aparecem, e quando tu vê mentes que estão no poder, que são cabecinha de fósforo, e aqui tem uns quantos, olha, que estão otorgados aí, e olha, umas cabecinhas desse tamanho. Mas o que vai se fazer, né, cara? A esperança é que surjam pessoas jovens com ideias, com pensamentos revolucionários para poder construir essa cidade, fazer a cidade diferente. Porque o jeito que está essa cidade aqui, meu irmão... Uma coisa que tem que ter claro, a gente o nosso programa, mas uma coisa que a gente tem que aprender a fazer na política se chama articulação, entende? Porque você perdeu isso com essa polarização, isso. Entende? Então quer dizer, naquela época que tu falavas aí do Tarso, se articulou muito com o governador, muito, entende? Porque ele teve importância nisso, então. Mas fantástica, fundamental. Porque a vinda da presidente, aquele momento da entrega da proposta, houve toda uma preparação, porque não se inventa nada para presidente. Ninguém traz surpresa para presidente, porque os caras param na hora o evento, entende? Se tu vem com uma coisa diferente, não é agora. Eles então, quer dizer, quando tu apresenta, já foi preparado, já foi conversado, já foi acertado, entende? E naquela época a gente articulou muito. E eu sempre conto uma história, né, Elivelton? Tinha algum empecilho, hein? Alguém que puxava para o lado? Mas o Sanchotene Felício. Era um deles. Mas me pediu a expulsão do PSTB, mandou uma carta, eu te juro, a deputada Zilá Breitenbach, que é um tesouro que a gente tem lá no PSTB, ela me ligou, disse, Schneider, tu virou PT, o que houve? Eu digo, não, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando com o governador, pela uma faculdade de medicina. Tá bem, claro, e o cara é louco para me pegar, né? E só que o que acontece, esse é o problema, que quando tu quer fazer uma coisa diferente, sempre tem um diabo querendo te puxar, entende? Não, eu tenho a carta que ele mandou para Porto Alegre pedindo uma expulsão, só que não deram, né? Não deram. Mas o PSDB hoje não existe mais? Não, existe sim. Sim, você vai ser o grande partido da próxima eleição, te prepara. Na próxima eleição? Mas vai firme, vem firme. Põe esse menino lá. Não, ele prefere. Põe esse menino lá, não tem visão, tem visão. Agora uma coisa que o pessoal dizia, um exemplo que sempre te trago, viu, Elivelton? A repórter, a jovenzinha, entrevista o Miguel Arraes, o senador Miguel Arraes. Grande Miguel Arraes. E aí eles tinham votado um projeto de lei de autoria do Antônio Carlos Magalhães. E ele votou a favor do Antônio Carlos Magalhães, apesar de serem inimigos viscerais. Aí a repórter, mas doutor Miguel, o senhor votou com o Toninho Malvadeza, o Antônio Carlos Magalhães.
Aí ele olhou assim, você lembra do Miguel Arraes? Dizendo assim, tá louco, o brisonista, a turma do Brizola? Minha filha, quando é pelo Nordeste, nós somos nordestinos. Nós somos esse. Entende? Então, a gente tem que aprender o seguinte, quando é por Uruguaiana, a gente tem que se juntar e esquecer um pouquinho as bandeiras partidárias e tratar de levantar a cidade, porque senão daqui a pouco não vai sobrar muita gente, entende? Me diz uma coisa, e o nosso hospital, cara, como é que tu tá vendo? É sonho ou já tá na parada? Não, vai se tornar realidade. O Hospital Universitário do Pampa, ele tem uma grande probabilidade de ser concreto já no próximo ano, de iniciar as obras, né? O que acontece? Não, mas que iniciar as obras aí é uma grande coisa. Qual é a situação? O recurso para os projetos foi praticamente todo conseguido. Então, agora são os projetos técnicos, onde são feitos o elétrico, o estrutural, o hidráulico do hospital. Uma coisa importante, tá? A Unipampa discute nesse momento com a empresa que vai administrar o hospital o plano de necessidades, que é o roteiro de operação do hospital. Nesse momento está sendo discutido isso aí. Então, qual é a situação? A partir do momento que o plano de necessidades estiver consolidado, aí vai se entregar para fazer o projeto técnico, que é esse que vai... Quantos leitos de UTI, quantos leitos das mais diversas áreas, né? 100% SUS. Sim. Agora, é importante colocar, ele é um hospital universitário, sim, como é o USME. Então, ele tem algumas características de atendimento. Quer dizer, sim, mas os que vão trabalhar são através de concurso, né? Sim, são concursos e alunos. Agora, o que acontece? A gente tem que entender como funciona um hospital-escola, entende? Não é um hospital geral, não é um hospital aberto. Sim, não, claro, é um hospital que vai vir para acabar com o monopólio de vocês. Monopólio de vocês. Não, mas médico sempre vai ter, isso aí não existe. Como? Médicos. Não, mas para trabalhar lá vai ter que ter concurso. Não, mas eles vão passar, não tem. E os médicos que passarem lá vão trabalhar aqui, isso aí não adianta. Não, mas vão poder trazer eles mais aqui. Mas agora... a gente tem que entender assim, não existe aquele muro de dizer assim, olha, aqui só é médico do hospital universitário, aqui é só médico da Santa Casa. Hoje mesmo nós temos médicos da Santa Casa que são professores da Unipampa e que vão trabalhar dentro da estrutura do hospital. Sim, mas eles dão aula lá através de concurso, né? Sim, claro. Então, o concurso vai limitar um pouco. Olha, vou te dizer uma coisa, eu sou um leigo, quem está falando aqui é um leigo, que fala com coração. Né? Mas eu vou te dizer uma coisa, a saúde de Uruguaiana é uma vergonha. Não existe a nossa cidade, nossa saúde. Como não existe... A política do Uruguaiana é uma política que dá vergonha na gente. Essa é a opinião do Elivelto Cidadãos, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando isso. Essa é a minha ideia, que enquanto existir esse monopólio da saúde aí, que é uma bolha fechada, onde o pobre está sendo muito maltratado, e não me digam que não. Na Santa Casa, pobre não tem vez. É muito maltratado. E a gente não consegue vencer isso. Porque a Thaís foi uma boa administradora na matemática, mas na questão humana, a Santa Casa continua sendo um péssimo atendimento para a pessoa pobre. E assim é a nossa política, uma política comprometida através do monopólio, que fizeram essa junção de partidos para tomar o poder uruguaiano, e que pouco faz pelo povo de Uruguaiano. Mas essa aí é a minha opinião, nada a ver com os rapazes. Mas vamos deixar o povo mais rico com trabalho qualificado. Esse é o objetivo. Claro, é isso aí mesmo. Então, que bom que vocês estão fazendo isso. Ô, políticos, pegue um pouco dessa visão aqui, ó. Correr atrás daquilo que é bom para a comunidade. E isso aí vai ser uma... Cara, vocês vão ter uma placa lá. Vocês vão ficar para a história, mas a hora que isso se tornar realidade, vai estar lá. É justo que faça isso, que fique lá. Porque vocês não vão ser mero quadros na parede, meu. Porque a pior coisa que tem é ser simplesmente um mero quadro na parede que passa e diz, isso aí é quando para assim, diz, pô, esse cara aí foi foda, esse cara aí fez para o Uruguaiano. Mas, Schneider, alguma coisa a mais? Fica à vontade aí. Não, agradecer, viu, e dizer que o movimento é um movimento de empresários, é um movimento que a gente quer mobilizar cada vez mais os nossos empresários, independente do porte.
Nós já visitamos empresas em que a própria pessoa está ali operando o torno, está fazendo... E a gente quer que as pessoas entendam, bem como disse o Gabriel, nós não podemos perder a oportunidade, porque esse grupo se mobilizou e a gente engatou a marcha certa, entende? Porque às vezes a gente já tentou mobilizar anteriormente e não engatou a marcha certa. Essa não, esse está rodando. Existe uma série de fatores. O próprio Gabriel é uma pessoa que trabalha muito a questão da comunicação nas redes sociais. E isso aí deu um vulto, deu um vulto para o movimento e fez a população começar a discutir, entende? E isso foi muito importante. Então, cada um contribuiu de uma forma diferente. O grupo, viu, Elivelton, é muito bem formado, são engenheiros, são administradores, são empresários com experiência, então tem tudo para dar certo. Nós vamos estar firmes, entende? E eu acredito que aí em 2 anos... E todos os projetos que tu meteu a mão, os grandes projetos, deu certo, né, Sinai? Nem todos. Teve uns lá, a gente sempre gava as ganhadas, perdidas a gente deixa quieto. Gabriel? É isso aí, eu queria agradecer pela oportunidade, a gente... Tu me desculpe, sempre faltou discernimento para tirar mais de vocês, mas é um espaço popular. Tá bem, eu acho que ainda pode levar um tempo, né? A gente espera aí em torno de 2 anos, porque a gente também olhou os outros lugares, né? A gente se baseou num modelo que já existe, né? Que o presidente Cláudio Bier já colocou em prática em outras cidades, e é mais ou menos esse tempo, né? Então, claro, depende das nossas articulações, né? Então a gente está fazendo isso, a gente teve uma boa aceitação com o prefeito, ele desde o primeiro dia sempre foi bem... colocou o nosso projeto bem... Isso aí foi notável, foi bem receptivo. Exato, Então, e o grupo também, né? Uma pena os outros não puderem ter vindo, mas o grupo também já se tentou em outras oportunidades, né? Outros grupos, e não deu certo, então temos que aproveitar a garra e correr atrás. Delgado, parabéns, Delgado. É isso aí mesmo, tem que abrir, tem que ouvir, né? Tem que deixar que as pessoas que querem construir e dar apoio. Eu, sinceramente, estou muito feliz com em saber que está na mão. Mas, como diz o ditado, né? Eu gosto muito do preto e no branco. Papelzinho assinado, está aqui, e vamos tocar em frente. Pessoal, foi aí mais um Papo Reto. Segunda-feira, alguma coisa mais a acrescentar, Ginaldo? Pode? Não, perfeitamente. Muito obrigado. Então, pessoal, tchau para vocês. Valeu.